No dia de ação de graças, minha nora disse: o jantar é na casa da minha mãe. Você fica em casa. Eu não discuti. Simplesmente reservei uma viagem. Quando postei as fotos e ela viu quem estava sentada ao meu lado, meu celular explodiu de mensagens. Que bom que você está aqui. Acompanhe minha história até o final e comente de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Eu estava parada na minha cozinha, encarando o peru que eu havia comprado 3 dias atrás, ainda congelado na geladeira. 10 quilogramas de peru butterball que nunca viriam o interior do meu forno. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone. As palavras de Kala ecoavam na minha mente como uma sentença de morte. O jantar é na casa da minha mãe este ano, Joelle. Não teremos espaço para todos. Não teremos espaço. Como se eu fosse uma parente distante que eles mal conheciam. Não a avó de seus 2 filhos. Não a mulher que criou o filho que dizia amar tanto antes de o câncer o levar de nós há 18 meses. Fui até a sala de estar e me acomodei na velha poltrona reclinável de David, aquela que eu não conseguia me desfazer, mesmo com o couro desgastado nos braços onde suas mãos costumavam repousar. O silêncio na casa parecia diferente agora. Mais pesado, de alguma forma. Por 67 anos, eu nunca havia passado o dia de ação de graça sozinha. Mesmo durante os anos difíceis, quando o dinheiro era curto e David trabalhava em 2 turnos na fábrica, sempre dávamos um jeito de nos reunir em volta da nossa pequena mesa da cozinha. Meu celular vibrou com uma mensagem. Uma foto da Kala apareceu na tela. A mesa de jantar da mãe dela, elegantemente posta com o que parecia ser um serviço para 12 pessoas. A legenda dizia: preparando tudo para o nosso banquete em família. Muito grata a todos que puderam vir. A todos que puderam vir. O tom passivo-agressivo não passou despercebido. Naveguei pelas redes sociais dela, algo que raramente fazia, mas que passei a fazer com mais frequência desde a morte do David. Havia fotos do jogo de futebol do fim de semana passado, em que meu neto Tommy marcou seu primeiro gol da temporada. Eu já tinha perguntado a Kala 3 vezes quando seriam os jogos, e todas as vezes ela me dava um vago anteaviso que nunca se materializava em um convite de verdade. Havia também a peça da escola da Emma, de 2 semanas atrás, em que minha neta interpretou um girassol dançante. Só fiquei sabendo quando encontrei a vizinha da Kala no supermercado. O padrão vinha se formando há meses, mas eu estava esperançosa demais, confiante demais para enxergá-lo com clareza. Cada ausência vinha com uma explicação razoável. Cada momento perdido era justificado por conflitos de agenda ou mudanças de última hora. Mas, olhando para aquela mesa perfeitamente posta, finalmente entendi a verdade. Kala não me queria por perto. Lembrei-me dos dias imediatamente após o funeral de David, de como ela parecerá genuinamente grata pela minha ajuda com as crianças enquanto lidava com o luto. Ela me ligava quase diariamente, pedindo para eu buscar Emma na escola ou cuidar de Tommy durante o cochilo da tarde. Fiquei tão comovida por ela estar se apoiando em mim, por me ver como alguém com quem podia contar durante o momento mais difícil de nossas vidas. Mas, gradualmente, essas ligações se tornaram menos frequentes. Os convites para jantares em família diminuíram. As visitas casuais, em que as crianças corriam para abraçar a vovó Joe, se transformaram em visitas programadas que, de alguma forma, continuavam sendo adiadas. Eu tentei abordar o assunto diretamente uma vez, há uns 2 meses. Perguntei a Kala se estava tudo bem entre nós, se eu tinha feito algo para chateá-la. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos grandes e inocentes e insistiu que eu estava imaginando coisas. Você é da família, Joelle. Você sempre será da família. Eu só tenho estado muito sobrecarregada com tudo isso. Estava sobrecarregada. Mesmo assim, parecia ter bastante tempo para o clube do livro, as aulas de yoga e as noites com as amigas, que ela documentava detalhadamente no Facebook. A pior parte nem era a exclusão em si. Era o jeito como ela me fazia sentir, como se eu estivesse sendo irracional por querer ser incluída, como se eu fosse uma velha carente que não entendia indiretas. Quando mencionei que queria levar as crianças ao zoológico no mês passado, ela suspirou e disse: Joelle, eu realmente preciso estabelecer alguma estabilidade na rotina delas agora. Quando me ofereci para ajudar com o planejamento da festa de aniversário do Tommy, ela deu aquele sorriso forçado e disse: já está tudo resolvido, mas obrigada. Já está tudo resolvido.
A recusa educada que me magoava cada vez mais. Minha filha, Linda, ligou do Oregon no início da semana, perguntando sobre meus planos para o Dia de Ação de Graças. Quando eu disse que passaria com a Cala e as crianças, pude perceber a preocupação em sua voz. Mãe, você tem certeza? Sabe, você sempre será bem-vinda para vir nos visitar. Linda nunca gostou de Cala, nem mesmo antes de David morrer. Ela sempre dizia que havia algo calculado em minha nora, algo que parecia fingido em vez de genuíno. Eu defendi Cala na época, acreditando que Linda era apenas protetora com o irmão e talvez um pouco ciumenta de quão rápido David se apaixonou pela namorada da faculdade. Agora eu me perguntava se Linda tinha visto algo que eu estava cega demais para reconhecer. Olhei ao redor da minha sala de estar para as fotos que cobriam todas as superfícies. David e eu no dia do nosso casamento, 43 anos atrás. David segurando Tommy recém-nascido, o rosto radiante de orgulho. Emma dando seus primeiros passos nesta mesma sala, os braços estendidos em direção ao sorriso encorajador de David. As crianças tinham sido minha conexão com meu filho depois que ele se foi. A prova viva de que seu amor continuaria no mundo. Mas o que aconteceu quando essa conexão foi deliberadamente cortada? O que aconteceu quando o guardião decidiu que você não valia a pena ficar por perto? O peru na minha geladeira de repente pareceu um símbolo da minha própria tolice. Eu a comprei supondo que voltaria a cozinhar para minha família como fazia há décadas. Comprei até o molho de cranberry favorito da Emma e a marca específica de recheio que o Tommy gostava. Tudo aquilo estava ali na minha cozinha, como prova de uma celebração que nunca aconteceria. Peguei minha bolsa na mesa do corredor, minha mente repentinamente lúcida pela primeira vez em meses. Se Cala queria me excluir da versão dela de família, tudo bem. Mas eu não ia ficar sentada nesta casa vazia me lamentando enquanto ela fingia ser uma família feliz com todos, menos comigo. Eu tinha 24 horas até o Dia de Ação de Graças. 24 horas para decidir quem eu realmente era, a avó descartada que aceitava migalhas de afeto, ou a mulher que criou 3 filhos, enterrou um marido e sobreviveu a mais decepções do que Cala poderia imaginar. Meu telefone tocou enquanto eu pegava as chaves do carro. O nome de Cala apareceu na tela e, por um instante, meu coração disparou. Talvez ela tivesse reconsiderado. Talvez ela tivesse percebido o quão cruel tinha sido excluí-la. Alô? Oi, Joelle. Só queria ter certeza de que você estava bem com o combinado para amanhã. Sei que é diferente do que você está acostumada. Diferente do que estou acostumada, como se passar o dia de ação de graças com a minha família fosse uma tradição antiquada da qual eu precisava me livrar. Estou perfeitamente bem, Cala. Ótimo. Pensei que talvez você pudesse aproveitar esse tempo de tranquilidade. Sei que as festas de fim de ano têm sido difíceis desde o David. Ela parou de falar, deixando a implicação no ar, que eu era frágil demais, destruída demais pela dor para ser uma boa companhia, que minha tristeza de alguma forma contaminaria o encontro familiar perfeito deles. Você tem razão, eu disse, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Acho que vou usar o tempo de forma diferente este ano. Houve uma pausa. Quase pude ouvi-la tentando descobrir se havia algum tom passivo-agressivo na minha resposta. Maravilha. Ligo para você na sexta e talvez possamos combinar algo para o fim de semana. Talvez, mais um talvez para adicionar à coleção de promessas vazias. Depois de desligar o telefone, fiquei sentada no carro por alguns minutos, sentindo algo que não experimentava há meses. Não era exatamente raiva, nem tristeza. Algo mais intenso e energizante. Pela primeira vez desde a morte de David, senti que tinha uma escolha a fazer, e faria uma que surpreenderia a todos, inclusive a mim mesma. Peguei meu celular e rolei a lista de contatos até encontrar um número que não discava há mais de 2 anos. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada por um longo momento antes de eu pressioná-lo. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz familiar atender, calorosa e ligeiramente interrogativa. Marcos, é a Joelle. Joelle. A voz de Marcos carregava a mesma surpresa gentil que eu me lembrava de décadas atrás, embora agora estivesse mais grave, áspera pelo tempo e pela experiência. Meu Deus, é você mesmo. Fechei os olhos, transportada de volta a uma versão diferente de mim mesma. Uma mulher de 22 anos que pensava ter todo o tempo do mundo para fazer as escolhas certas. Olá, Marcos.
Espero não estar ligando em uma hora ruim. Nunca é uma má hora para você. As palavras saíram com tanta facilidade, como se 45 anos não tivessem se passado entre eles. Como você está? Soube do David. Sinto muito. Claro que ele tinha ouvido falar. Numa cidade do tamanho de Cedar Rapids, as notícias corriam rápido, especialmente quando envolviam pessoas que um dia foram tão comentadas quanto nós. Marcos e eu éramos o casal que todos esperavam que se casasse logo depois da faculdade, namorados do ensino médio que pareciam destinados a um final de conto de fadas, até que a vida se complicou de maneiras que nenhum de nós havia previsto. Obrigada. Tem sido difícil. Fiz uma pausa, de repente sem saber por que tinha ligado. O que eu esperava conseguir com essa conversa? Marcos, eu sei que isso vai soar estranho, mas o que você vai fazer amanhã? Houve um breve silêncio e eu pude imaginá-lo processando a pergunta, tentando entender o que eu realmente estava querendo saber. Amanhã é o dia de ação de graças. Sim, é verdade. Bem, desde que Margarete faleceu no ano passado, tenho passado esse tempo sozinho. Minha filha e a família dela estão na Califórnia, e não tenho tido muita vontade de comemorar. Ele pigarreou. Por que você pergunta, Joelle? Soube da morte dela por meio de conhecidos em comum, embora nunca tivesse conhecido a esposa de Marcos. Ela era uma mulher adorável, segundo todos os relatos, uma professora que dedicou a vida a ajudar crianças a ler. Eles foram casados por 38 anos e, pelo que eu sabia, tinham sido um casamento feliz, o tipo de parceria que eu sempre esperei que Marcos encontrasse depois de tudo o que aconteceu entre nós. Encontro-me numa situação semelhante, disse eu, com cautela. A minha nora fez outros planos e também estou a pensar em passar o dia sozinha. Essa não parece ser a Joelle que eu me lembro. Você sempre tinha família por perto, pessoas que precisavam de cuidados. Ele tinha razão. Mesmo depois de David e eu nos casarmos, mesmo depois de Linda e Michael nascerem, eu sempre fui a responsável por coordenar as reuniões de família nos feriados, garantindo que todos fossem incluídos. Era quem eu era, ou quem eu pensava que era, até Kala deixar claro que meus serviços não eram mais necessários. As coisas mudam, eu disse simplesmente. Sim, com certeza. Outra pausa e, quando ele falou novamente, sua voz havia assumido um tom diferente, mais hesitante, mas também mais caloroso. Joelle, você gostaria de jantar comigo amanhã? Nada sofisticado, apenas dois velhos amigos que não querem passar o dia de ação de graças sozinhos. A pergunta deveria ter me surpreendido, mas de alguma forma pareceu a coisa mais natural do mundo. Eu gostaria muito. Você ainda gosta de viajar? Estava pensando que poderíamos ir de carro até aquela pousada em Galena que costumávamos conversar sobre visitar. Eles servem um jantar tradicional de ação de graças e poderíamos colocar a conversa em dia. A pousada em Galena. Tínhamos planejado ir para lá em nossa lua de mel, quando ainda achávamos que íamos nos casar. Antes de tudo desmoronar de maneiras que pareciam insuperáveis aos 22 anos, mas que talvez pareçam diferentes da perspectiva dos 67. Isso parece perfeito, me ouvi dizer. A que horas devo estar pronta? Que tal eu te buscar às 10 horas? São cerca de 2 horas de carro e eles servem o jantar às 14 horas. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada no carro com a sensação de ter acabado de pular de um penhasco e descoberto que podia voar. A espontaneidade, a pura impulsividade, eram completamente diferentes das decisões cuidadosas e ponderadas que eu vinha tomando nos últimos 18 meses. Desde a morte de David, cada escolha era ponderada em relação à dor, à obrigação e ao que os outros esperavam de mim. Isso era diferente. Isso era só para mim. Dirigi até o shopping, algo que raramente fazia, já que a maior parte das minhas compras passou a ser online. Mas eu precisava de roupas para amanhã, algo que não fosse preto de viúva ou com cara de roupa de vó. A vendedora da Nordstrom provavelmente tinha a idade da minha filha, com o cabelo perfeitamente iluminado e um sorriso genuíno que não soou condescendente quando expliquei que procurava algo apropriado para um jantar em uma pousada elegante. Você está comemorando algo especial? Perguntou ela enquanto tirava algumas opções da arara. De certa forma, sim. Passei os dedos pelo tecido de um vestido envelope bordô que parecia elegante sem esforço. Vou jantar com uma velha amiga. Que maravilha! Velhas amigas são as melhores.
Elas já sabem todas as suas histórias. Todas as suas histórias. Se ao menos fosse tão simples. O vestido ficou perfeito. E quando me olhei no espelho do provador, vi algo que não notava há meses. Eu parecia eu mesma novamente. Não apenas a viúva enlutada ou a avó negligenciada, mas Joelle, uma mulher com sua própria vida e suas próprias escolhas a fazer. Comprei o vestido, junto com um novo par de sapatos e uma pequena mala de viagem que me surpreendeu com suas implicações. Eu pretendia passar a noite lá? A pousada tinha quartos disponíveis, Marcos havia mencionado durante nossa breve conversa sobre logística. Quartos separados, claro, mas mesmo assim. O pensamento me deixou ao mesmo tempo apavorada e eufórica. Em casa, me vi me movimentando com uma determinação que não sentia há meses. Marquei um horário no cabeleireiro logo de manhã, algo que eu jamais teria feito com tão pouco tempo de antecedência, mas a recepcionista foi compreensiva quando expliquei que era para uma ocasião especial. Estendi o vestido novo na cama junto com o colar de pérolas que David me dera no nosso 20º aniversário. Ele sempre dizia que realçava a cor dos meus olhos. E olhando para ele agora, percebi que ele tinha razão. Quando foi que parei de usar coisas que me faziam sentir bonita? Meu celular vibrou com uma mensagem da Linda. Como estão os preparativos para o Dia de Ação de Graças, mãe? Você está fazendo o seu famoso gratinado de batata doce para a família da Carla? Encarei a mensagem por um longo tempo antes de responder. Mudança de planos. Vou jantar com um velho amigo. A resposta dela veio imediatamente. Sério? Quem? Que ótimo. Hesitei antes de digitar. Marcus Wellington. Você se lembra de eu ter mencionado ele? O telefone tocou antes que eu pudesse desligar. Mãe. Marcus Wellington. Seu ex-namorado, Marcus Wellington. A voz da Linda estava carregada de surpresa e algo mais que eu não conseguia identificar. Só vamos jantar, Linda. Dois velhos amigos colocando o papo em dia. Mãe, ele não é um velho amigo qualquer. Você não me disse uma vez que ele era o grande amor da minha vida? Que se as coisas tivessem sido diferentes ela parou de falar. Mas eu sabia do que ela estava se lembrando. Uma conversa que tivemos anos atrás, provavelmente depois de algumas taças de vinho no Natal, em que mencionei o caminho não trilhado. As escolhas que pareciam impossíveis na época, mas que poderiam ter levado a uma vida completamente diferente. Isso foi há muito tempo, eu disse com cautela. Mas mesmo assim, mãe, você tem certeza de que está pronta para isso? Quer dizer, o papai só se foi há 18 meses. Só estive ausente. Como se houvesse um prazo determinado para jantar com alguém que não fosse meu falecido marido. Como se meu luto tivesse uma data de validade que todos os outros pudessem determinar. Vou jantar no Dia de Ação de Graças, Linda. Não vou fugir para Las Vegas. Ela riu, mas soou forçado. Eu sei. Sinto muito. Só me preocupo com você. E depois do que você me contou sobre o comportamento da Carla, isso não tem nada a ver com a Carla. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, sabia que não era totalmente verdade. Se Carla tivesse me convidado para a casa da mãe dela, se tivesse me feito sentir bem-vinda na vida dos meus netos, eu teria ligado para o Marcos. Ou teria continuado a desempenhar o papel de avó grata e pouco exigente, aceitando qualquer migalha de afeto que ela estivesse disposta a oferecer? Te amo, mãe. Divirta-se. Depois que desliguei, caminhei pela minha casa, vendo-a de forma diferente. As fotos minhas e do David, as memórias acumuladas de 43 anos de casamento, a vida que construímos juntos, nada disso parecia ameaçado pelo jantar de amanhã. Pelo contrário, parecia que o David aprovaria. Ele nunca foi um homem ciumento e sempre me incentivou a manter minhas amizades, mesmo as complicadas de antes de nos conhecermos. Peguei uma foto dele do nosso último aniversário, tirada no restaurante onde ele me pediu em casamento tantos anos atrás. Ele estava sorrindo de algo que eu tinha dito. Seus olhos brilhavam com risos e afeto genuíno. Um bom homem que me amou completamente e sem reservas. O que você acha, meu bem? Perguntei à foto. Estou fazendo a coisa certa? O silêncio que se seguiu foi de paz, não de vazio. Pela primeira vez desde a sua morte, eu não estava pedindo permissão para viver minha vida.
Eu simplesmente a estava vivendo. Estava no meio de arrumar minha mala para passar a noite quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi Carla parada na minha varanda, mudando o peso de um pé para o outro, como fazia quando estava nervosa ou chateada com alguma coisa. Abri a porta e seus olhos imediatamente se voltaram para a mala de viagem que eu carregava. Vai sair? Perguntou, num tom casual, mas com os olhos brilhando de curiosidade. Na verdade, sim. Tenho planos para amanhã. Suas sobrancelhas se ergueram. Planos? Que tipo de planos? Por um instante, considerei contar a verdade, mas algo em sua expressão, uma espécie de preocupação possessiva que sugeria que ela achava que tinha o direito de aprovar minha agenda social, me fez hesitar. Vou jantar com uma amiga. Ah! Ela pareceu genuinamente surpresa, como se a ideia de que eu pudesse ter amigas que ela não conhecia nunca tivesse lhe ocorrido. Que bom! Só passei para deixar as sobras do jantar de hoje. Mamãe fez recheio demais. Ela estendeu um pequeno recipiente, um gesto gentil que poderia ter significado algo se não viesse acompanhado da mensagem implícita de que eram sobras, itens extras que ninguém mais queria. Que atenciosa! Obrigada. Então, essa amiga, insistiu ela, sem perceber que eu não estava interessada em compartilhar detalhes. Alguém que eu conheça? Encarei-a fixamente. Não, acho que não. Algo mudou em sua expressão. Um lampejo de algo que poderia ter sido alarme ou irritação. Como se o fato de eu ter uma vida fora do controle dela fosse de alguma forma problemático. Bem, espero que você se divirta. Depois que ela saiu, percebi que estava sorrindo. Pela primeira vez em meses, eu tinha um segredo, algo que me pertencia inteiramente e que Carla não podia organizar, aprovar ou rejeitar. Amanhã, eu não seria mais a avó excluída, sentada sozinha em casa. Eu seria uma mulher jantando com alguém que um dia a conheceu melhor do que ninguém. A questão era, em quem eu descobriria que me transformará em todos esses anos entre aquele momento e agora? A viagem até Galena transcorreu em uma conversa agradável, pontuada por momentos de profundo silêncio. Marcos parecia distinto ao volante de seu Lexus prateado. Seus cabelos estavam completamente brancos agora, mas ainda espessos, e seu perfil exibia o mesmo maxilar forte que eu me lembrava dos nossos tempos de faculdade. Ele envelheceu bem, como acontece com os homens que se cuidam e não se deixam abater por decepções. Conversamos sobre assuntos tranquilos a princípio. A paisagem em transformação ao longo da rodovia 20, sua aposentadoria do ramo de seguros 3 anos atrás. Meu trabalho voluntário na biblioteca antes da doença de David tornar impossível manter compromissos regulares. Mas por baixo da conversa educada, eu sentia o peso de tudo que não estávamos dizendo. Toda a história que se estendia entre nós como uma ponte que nenhum de nós estava pronto para atravessar. A pousada em Galena ficava em um penhasco com vista para o rio Mississippi, sua arquitetura vitoriana e varandas envolventes exatamente como eu havia imaginado tantos anos atrás. Marcos havia reservado uma mesa perto das janelas e, enquanto nos acomodávamos com nosso vinho, uma garrafa de Pinot Noir que ele havia pedido sem me consultar, lembrando-se de alguma forma de que era o meu favorito, senti uma estranha sensação de plenitude, como se um círculo finalmente estivesse se fechando. Você está linda, Joelle, disse-lhe simplesmente, erguendo a taça. Eu deveria ter dito isso antes, mas estava nervoso. Nervoso? Eu ri, tocada por sua honestidade. Nós dois já passamos da idade de ficar nervosos, não é? Ele sorriu, e vislumbrei o jovem que um dia fez meu coração disparar. Não saio para jantar há mais de 2 anos. Não sei se as regras ainda são as mesmas na nossa idade. Um jantar? A expressão me causou um frio na barriga que eu não esperava. Não sei se existem regras na nossa idade. Pedimos o tradicional jantar de ação de graças, peru com todos os acompanhamentos, aquele tipo de comida reconfortante que parecia apropriada para o dia, e a conversa que nos inspirava. Enquanto esperávamos a comida, Marcos pegou o celular e me mostrou fotos da filha e dos netos na Califórnia. A filha mais nova de Sarah acabou de fazer 16 anos, disse ele, mostrando a foto de uma menina que se parecia muito com Marcos nessa idade. Ela quer ser veterinária. Muito determinada, assim como a avó. Margarete era determinada. Na verdade, eu quis dizer como você. Ele largou o celular e olhou diretamente para mim.
A Sarah tem os seus olhos, Joelle. A sua determinação. O seu jeito de inclinar a cabeça quando está pensando em um problema. As palavras me atingiram como um soco. Encarei a foto, depois o Marcos, tentando processar o que ele estava me dizendo sem realmente dizer. Marcos, sussurrei, minha voz quase inaudível em meio ao barulho do restaurante. Eu sei que deveria ter te contado diferente. Deveria ter te preparado. Ele estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a minha com a sua, mas eu não sabia como tocar no assunto depois de tanto tempo. Minha mente retrocedeu, calculando datas e possibilidades que eu nunca me permiti considerar. 46 anos atrás, quando Marcos e eu terminamos. Quando descobri que estava grávida e entrei em pânico, quando David se ofereceu para casar comigo e dar o nome dele ao bebê sem nunca questionar o momento certo ou a paternidade. David sabia. Minha voz falhou ao pronunciar o nome do meu falecido marido. Acho que não. Não tenho certeza. Mas ele te amava. E amava o Michael como se fosse seu próprio filho. Era isso que importava para ele. Michael, meu primogênito, que morreu de câncer há 18 meses. David e Michael eram muito próximos, compartilhavam o mesmo humor gentil e a mesma abordagem prática da vida. Eu nunca tinha visto Marcos e meu filho, nunca me permiti procurar semelhanças que pudessem complicar a vida que construímos juntos. Há quanto tempo você sabia? Marcos ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o rio. Eu suspeitei quando Michael nasceu, ele era prematuro, mas não tão prematuro quanto deveria ter sido, se o momento fosse o que você e David alegavam. Mas vocês eram casados, eram felizes, e eu era jovem, assustado e lidando com as expectativas da minha própria família sobre com quem eu deveria me casar. A garçonete trouxe nossa comida e ficamos sentados em silêncio enquanto ela arrumava nossos pratos e enchia nossos copos de água. A normalidade do serviço parecia surreal diante da magnitude do que estávamos discutindo. Quando você teve certeza? Perguntei depois que ela saiu. Há 10 anos. Michael precisava de uma cirurgia. Lembra? Precisava tratar alguma complicação de uma antiga lesão no futebol. Ele precisava de sangue. E David não era compatível. Fizeram testes com os familiares. E Linda também não era compatível. Foi aí que os médicos mencionaram que, às vezes, os tipos sanguíneos podem ser surpreendentes, que talvez devessem analisar um painel genético mais amplo. Lembrei-me daquela cirurgia. Michael estava na casa dos 40 e o que deveria ter sido uma artroscopia de rotina se complicou quando descobriram tecido cicatricial inesperado. David ficou frustrado por não poder ajudar. Sentiu-se impotente como os pais se sentem quando seus filhos estão sofrendo e não há nada que possam fazer. Michael me ligou, continuou Marcos. Você sabia? Ele disse que estava pensando no histórico médico da família, em garantir que seus filhos soubessem tudo o que precisassem saber. Perguntou se eu estaria disposta a fazer um exame apenas para descartar algumas doenças hereditárias. Meu coração estava batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. E compatibilidade perfeita. Não apenas compatível, perfeita. O tipo de compatibilidade que só existe entre pais e filhos. Larguei o garfo, sem conseguir mais fingir que estava comendo. Você contou para ele? Não, mas acho que ele descobriu. Ele era um homem inteligente, Joelle. Começou a fazer perguntas sobre nossos anos de faculdade, sobre por que terminamos. Queria saber se havia algo que ele precisasse entender sobre seu histórico médico. O que você disse? Eu disse a ele que o passado era complicado, mas que David era seu pai em todos os sentidos importantes. Isso pareceu satisfazê-lo, pelo menos aparentemente. Mas depois disso, ele começou a me ligar ocasionalmente, não com frequência, talvez a cada poucos meses. Só para saber como eu estava, disse ele, para manter os laços familiares. Laços familiares. Meu filho sabia, ou pelo menos suspeitava, e havia entrado em contato com seu pai biológico sem nunca me contar. O pensamento deveria ter doído, mas, em vez disso, senti como se algo estivesse se encaixando. Michael sempre fora curioso sobre genética e características familiares, sempre fora aquele que fazia perguntas sobre parentes que nunca conhecera e sobre histórias familiares que não faziam muito sentido. Ele nunca disse nada para você? Marcos perguntou gentilmente.
Balancei a cabeça negativamente. Não diretamente. Mas nos últimos meses antes de adoecer, ele começou a falar mais sobre a importância da família, sobre garantir que as pessoas saibam que são amadas antes que seja tarde demais. Achei que ele estivesse apenas sendo sentimental por causa da idade de David. Talvez estivesse, ou talvez estivesse tentando te dizer algo sem trair a memória de David. Olhei para o rio, observando uma barcaça seguindo lentamente rio abaixo, e tentei conciliar essa nova versão da minha história com tudo em que acreditei por 46 anos. David, que se casou comigo sabendo que eu estava grávida do filho de outro homem, e nunca me fez sentir vergonha, gratidão ou como se eu lhe devesse algo. Marcos, que nos deixou ir para proteger a vida que havíamos construído, mesmo que isso significasse abrir mão do filho. Michael, que descobriu a verdade e encontrou uma maneira de honrar seus dois pais sem causar dor a ninguém. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Marcos ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não fosse responder. Quando ele finalmente falou, sua voz estava embargada pela emoção. Porque quando soube da morte de Michael, percebi que já havia perdido meu filho 2 vezes. Uma quando me afastei há 46 anos e outra quando o câncer o levou antes que eu pudesse descobrir como fazer parte da vida dele de verdade. Não quero cometer o mesmo erro com você, Joelle. Não estou pedindo que você me escolha em detrimento da memória de David. Não estou pedindo que você reescreva a história ou finja que a vida que você construiu não foi real e boa. Mas estou perguntando se, talvez, depois de todo esse tempo, poderíamos encontrar uma maneira de estarmos presentes na vida uma da outra novamente. Pensei na indiferença de Carla, em passar o dia de ação de graças sozinha, na lenta erosão do meu lugar na vida dos meus netos. Então pensei na tranquilidade que senti durante nossa viagem de carro, na sensação de ser vista e valorizada por alguém que me conhecia antes de eu ser definida pelos meus papéis de esposa, mãe e avó. Não sei como fazer isso, admiti. Nem eu. Mas talvez possamos descobrir juntas. A garçonete trouxe nosso café e fatias de torta de abóbora, e enquanto dividíamos a sobremesa, a conversa mudou para assuntos mais leves. Marcos me contou sobre suas viagens desde a aposentadoria, sobre o livro que estava escrevendo sobre a evolução do setor de seguros. Me vi falando sobre sonhos que havia deixado de lado, sobre querer aprender fotografia e talvez fazer aulas de arte. Foi como renascer, redescobrir partes de mim que estavam enterradas sob anos cuidando de todos os outros. Quando Marcos sugeriu que passássemos a noite em quartos separados, ele enfatizou rapidamente. Acabei dizendo sim antes mesmo de considerar completamente as implicações. Caminhávamos pelo centro histórico de Galena enquanto o sol se punha, olhando as vitrines e conversando sobre tudo e nada. Ele me comprou uma pequena pulseira de prata em uma loja de antiguidades, algo delicado e bonito que me chamou a atenção. Para um novo começo, disse ele enquanto aprendia no meu pulso. Parada na calçada em frente à pousada enquanto a noite caía, eu me sentia uma pessoa diferente da mulher que havia sido excluída do jantar de ação de graças naquela mesma manhã. Marcos me olhava com uma expressão que eu não via há décadas. Não era a polidez cuidadosa de velhos amigos que se reencontram, mas algo mais profundo e complexo. Joelle, disse-lhe suavemente, levando a mão ao meu rosto para tocá-lo. Eu sei que tudo isso é muito repentino, mas preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Eu nunca deixei de te amar. Não completamente. Uma parte de mim esperou 46 anos por uma segunda chance. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse pensar em todos os motivos pelos quais isso era complicado e potencialmente devastador para o delicado equilíbrio da minha vida, meu telefone vibrou com uma chamada. O nome de Carla apareceu na tela. Olhei para Marcos, para sua expressão esperançosa e para a pulseira de prata que brilhava no meu pulso, e depois para o meu celular que continuava vibrando insistentemente. Pela primeira vez na vida, deixei a ligação cair na caixa postal. O que você estava dizendo? Perguntei, me aproximando dele. Mas mesmo enquanto ele sorria e pegava minha mão, mesmo enquanto eu sentia a brisa da possibilidade e das segundas chances, vi o nome de Carla iluminando a tela do meu celular novamente. Algo me dizia que ela não tinha desistido de tentar me contatar. E outra coisa me dizia que, quando finalmente conseguisse, tudo se tornaria muito mais complicado do que um simples jantar de ação de graças com um velho amigo. Só verifiquei minhas mensagens na manhã seguinte. Marcos e eu passamos a noite caminhando à beira do rio e conversando no saguão da pousada até quase meia-noite,
compartilhando histórias e lembranças que pareciam nostálgicas e, ao mesmo tempo, surpreendentemente atuais. Quando finalmente voltei para o meu quarto, estava emocionalmente exausta da melhor maneira possível e desliguei o celular completamente. A manhã trouxe 17 chamadas perdidas e 23 mensagens de texto. Sentei-me na beira da cama do hotel, ainda de roupão, rolando a tela para ler as mensagens cada vez mais frenéticas de Carla. As primeiras mensagens foram inofensivas, perguntando onde eu estava e dizendo que esperava que eu estivesse me divertindo com minha amiga. Mas, conforme a noite avançava, o tom mudou drasticamente. Mensagem às 19h15, Joelle, por favor, me ligue de volta. Estou ficando preocupada. Mensagem às 20h30, sua vizinha disse que viu você saindo com um homem ontem. Está tudo bem? Mensagem às 21h45, encontrei algumas fotos no Facebook. Precisamos conversar. Meu coração parou. Fotos no Facebook. Peguei meu laptop e entrei na minha conta, rolando o feed até encontrar o que Carla devia ter visto. A página oficial da pousada tinha postado fotos do jantar de ação de graças, mostrando casais e famílias felizes aproveitando a refeição festiva. Lá, ao fundo de uma das fotos, estavam Marcos e eu na nossa mesa perto da janela, rindo de alguma coisa enquanto bebíamos vinho. Parecíamos à vontade um com o outro, com uma intimidade que sugeria algo mais do que um jantar casual entre velhos conhecidos. A iluminação era favorável, e Marcos tinha a mão sobre a minha na mesa, num gesto que só podia ser interpretado como íntimo. Mudei para o perfil do Marcos no Facebook, algo que eu não olhava há anos. Sua publicação mais recente era da noite anterior, uma foto que ele tinha tirado do pôr do sol sobre o rio Mississippi com a legenda: final perfeito para um dia perfeito com alguém especial. Os comentários já estavam se acumulando, de seus amigos e familiares. Muitos perguntando quem era essa pessoa especial, mas foram as informações do perfil dele que me gelaram o sangue. Marcus Wellington se aposentou do Wellington Insurance Group, fundador e CEO da empresa que se tornou uma das maiores agências independentes da região. Wellington Insurance Group, a mesma empresa que administrava a apólice de seguro de vida que Michael havia deixado. A mesma empresa com a qual Carla lidava regularmente como beneficiária dessa apólice. Meu telefone tocou na minha mão e, dessa vez, eu atendi. Joelle. A voz de Carla estava tensa, controlada de uma forma que sugeria que ela mal conseguia conter a raiva. Onde você está? Estou em Galena tomando café da manhã com Marcus Wellington. Não era uma pergunta, e eu podia ouvir a acusação implícita. Sim, com Marcus. Você tem ideia do que fez? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu fiz? Jantei com uma velha amiga. Uma velha amiga? A voz de Carla ficou mais aguda. Joelle Marcus Wellington é a CEO da empresa que detém a apólice de seguro de vida do Michael. A apólice com a qual tenho trabalhado no último ano e meio. A apólice que tem pago a mensalidade da escola particular do Tommy, as aulas de dança da Emma e mantido nossa família à tona enquanto eu tento reconstruir nossas vidas. Senti o sangue fugir do meu rosto. Em toda a nossa conversa de ontem, Marcus nunca mencionou sua ligação com a apólice de Michael, nunca indicou que sabia sobre Carla ou que tinha qualquer envolvimento nos assuntos financeiros da minha família. Não entendo o que você está insinuando, disse eu, com cautela. Estou insinuando que parece que você está dormindo com um homem que controla o futuro financeiro da nossa família. Você entende como isso soa? Você entende em que tipo de posição isso me coloca? Carla, eu não estou dormindo com ninguém, e mesmo se estivesse, não seria da sua conta. Se torna da minha conta quando afeta a segurança dos meus filhos. Sua compostura se desfez completamente. Você acha que isso é algum tipo de jogo? Acha que pode simplesmente sair por aí com homens aleatórios sem se importar com as consequências para o resto de nós? Homens aleatórios? O tom desdenhoso dela despertou algo protetor e feroz em mim. Marcus não é um homem aleatório. Temos uma longa história juntos. Quanta? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de implicações que eu não estava preparada para explorar por telefone. É complicado. Sem complicações para mim. Olhei para o outro lado da sala de café da manhã, onde Marcus lia o jornal e tomava seu café, ocasionalmente erguendo os olhos para me sorrir.
Ele parecia tranquilo, satisfeito, completamente alheio ao fato de que nosso reencontro estava causando uma crise a 2 horas de distância. Nós namoramos na faculdade antes de eu me casar com o David. E o quê? E o que mais? Tem que haver mais nessa história, Joelle. As pessoas não se reconectam aleatoriamente com namorados da faculdade e fogem para pousadas românticas a menos que haja algo mais acontecendo. A intuição dela era mais aguçada do que eu imaginava. Mas eu não ia revelar a verdadeira paternidade de Michael para ela por telefone enquanto ela já estava em crise. Às vezes as pessoas se reconectam, especialmente depois de perderem seus cônjuges. Então, é disso que se trata? Você está tendo algum tipo de crise de meia-idade porque o David se foi. A crueldade casual de reduzir minha reconexão com Marcos a um colapso psicológico me deixou com raiva de uma forma que eu não esperava. O David se foi há 18 meses, Kala. Eu tenho o direito de ter relacionamentos. Não com um homem que controla o nosso dinheiro do seguro. Você não é o nosso dinheiro do seguro. Repeti lentamente. Desde quando o seguro de vida do Michael é o nosso dinheiro? Houve uma pausa que se prolongou demais. E quando Kala falou novamente, sua voz havia mudado completamente. O pânico ainda estava lá, mas por baixo havia algo mais duro, mais calculista. Desde que me tornei mãe solteira com 2 filhos e sem carreira, porque passei 15 anos apoiando as ambições de Michael em vez de construir as minhas próprias. Desde que me tornei a pessoa responsável por manter esta família unida depois que seu filho morreu. Seu filho, não o marido dela, não o pai dos filhos dela. Seu filho, como se a morte de Michael fosse de alguma forma uma tragédia pessoal minha, em vez de uma perda que devastou a todos nós. Kala, você está sugerindo que eu não posso ter uma vida pessoal porque isso pode interferir nos pagamentos do seguro que você recebe? Estou sugerindo que você está sendo incrivelmente egoísta e míope, que está colocando em risco nossa segurança financeira por uma fantasia romântica com um homem que poderia nos destruir com um telefonema. A acusação foi tão ultrajante que quase ri. Marcos não toma decisões individuais sobre pedidos de indenização. Ele se aposentou das operações diárias. E mesmo que não se aposentasse, as seguradoras não cancelam apólices legítimas porque seus executivos têm relacionamentos pessoais. Você não sabe disso. Na verdade, eu sei, porque, ao contrário de você, não presumo que tudo gira em torno de manipulação e favores pessoais. O insulto me atingiu em cheio e a resposta de Kala foi imediata e cruel. Tudo gira em torno de dinheiro, Joelle. E se você não consegue ver isso, então é mais ingênua do que eu pensava. É isso mesmo que você pensa de mim? Eu acho que você é uma velha solitária tão desesperada por atenção masculina que está disposta a arriscar o futuro de toda a nossa família por uma noite com alguém que um dia foi importante para você. As palavras foram feitas para ferir, e conseguiram. Mas também revelaram algo sobre Kala que eu vinha tentando ignorar há meses. Não se tratava do dinheiro do seguro ou da possível influência de Marcos. Tratava-se de controle, de me manter isolada, dependente e grata por qualquer resquício de conexão familiar que ela estivesse disposta a me proporcionar. Vou desligar agora, eu disse baixinho. Joelle, nem pense nisso. Encerrei a ligação e desliguei o celular. Marcos ergueu os olhos do jornal, com uma expressão de preocupação no rosto. Está tudo bem? Sentei-me com ele à mesa, minhas mãos tremendo levemente enquanto pegava minha xícara de café. Minha nora acabou de me informar que você aparentemente está mantendo minha família como refém com seu vasto império de seguros. Ele pousou o jornal, sua expressão mudando de preocupação para algo muito mais sério. Ela sabe quem eu sou. Ela descobriu pelas fotos. Marcos, por que você não me disse que cuidava do seguro do Michael? Porque eu não cuido. Não cuido há mais de 2 anos. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Joelle, preciso que você entenda uma coisa. Eu me afastei de qualquer envolvimento com as contas da sua família no dia em que descobri que Michael era meu filho biológico. Seria um conflito de interesses e não seria justo para nenhum de vocês, mas a Kala não sabe disso. Aparentemente, a Kala não sabe de muita coisa. Sua voz tinha um tom que eu nunca tinha percebido antes, inclusive o fato de que ela estava mentindo para você sobre os pagamentos do seguro. Eu o encarei. O que você quer dizer? Marcos ficou em silêncio por um longo momento, claramente ponderando o quanto deveria me contar.
O seguro que o Michael deixou era substancial. $750.000, mas não estava estruturado da maneira como a Kala vem dizendo às pessoas. Eram $750.000. O valor era impressionante, muito maior do que eu jamais imaginara. Michael sempre fora responsável com seguros, mas isso demonstrava um nível de planejamento financeiro que eu desconhecia. Como estava estruturado? 50% para Kala como beneficiária principal. 25% para cada um dos filhos, mantidos em um fundo fiduciário até completarem 25 anos. E havia uma provisão para você também. $25.000 que deveriam ser pagos imediatamente após a morte dele. Senti como se o ar tivesse sido sugado da sala. Eu nunca recebi os $25.000. Eu sei porque Kala nunca apresentou a documentação solicitando o benefício. Pelo que a seguradora sabe, ou você não quer o dinheiro ou não sabe da existência dele. A traição foi tão completa, tão calculada, que eu não consegui assimilar de imediato. Ela vem me dizendo que Michael quase não deixou nada, que ela está com dificuldades para pagar as contas. Ela recebeu $375.000 há 18 meses. A parte dos filhos está rendendo juros em contas fiduciárias às quais ela não tem acesso, o que significa que ela não pode mexer em outros $375.000 até que eles atinjam a maioridade. Portanto, ela não tem nenhuma pressão financeira constante. Nenhuma mesmo. Ela poderia viver confortavelmente por anos com o que já recebeu, principalmente se fizesse investimentos sensatos. Pensei em todas as vezes que ela comentou sobre a dificuldade de pagar as atividades das crianças, sobre como tudo era caro sendo mãe solteira, sobre a necessidade de ter cuidado com o dinheiro. Pensei na culpa que senti por não contribuir mais com as despesas das crianças, por não conseguir ajudar como uma avó deveria. Ela está me manipulando. Parece que sim, mas por quê, se ela não precisa de dinheiro, se esforça tanto para me manter à distância? Por que me excluir da vida das crianças? Marcos apertou minha mão. Acho que você sabe por quê, Joelle. Eu sabia, sim. Estava tentando não enxergar. Kala não me queria por perto porque avós fazem perguntas, prestam atenção e podem perceber quando as coisas não batem. Ela não queria que eu criasse laços independentes com Tommy e Emma porque crianças que amavam a avó poderiam mencionar coisas que contradissessem a narrativa que ela estava construindo. Ela queria ser a única autoridade sobre a memória de Michael e o futuro das crianças, sem interferência da mulher que criou o homem que ela alegava amar. Meu celular, ainda desligado, estava sobre a mesa como uma pequena bomba. Quando eu o ligasse novamente, haveria mais mensagens, mais acusações, mais tentativas de me fazer sentir culpada por escolher minha própria felicidade em vez da versão dela de lealdade familiar. Mas, pela primeira vez em meses, eu não me importava com o que diziam aquelas mensagens. Marcos, eu disse lentamente, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja completamente honesto comigo. Claro. Ontem, quando você sugeriu este jantar, quando me contou sobre o Michael, isso foi motivado por algo do que você sabe sobre a Kala, sobre como ela tem me tratado? Ele ponderou a pergunta seriamente antes de responder. Em parte, sim. Tenho observado de longe e vi como ela te isolou. Mas, principalmente, foi motivado pelo fato de que sinto sua falta todos os dias há 46 anos e finalmente tive um motivo para ligar. Acreditei nele, o que me surpreendeu. Depois de meses questionando cada interação e cada motivação, sua honestidade pareceu um presente. O que acontece agora? Perguntei. Agora terminamos nosso café e depois voltamos à realidade para descobrir como navegar por qualquer tempestade que nos espere. Ele estava certo sobre a tempestade. Quando liguei meu celular novamente, havia 37 mensagens novas e 14 chamadas perdidas, não apenas de Kala, mas também de Linda, de vizinhos e de números desconhecidos. A foto da página do Facebook da pousada havia sido compartilhada dezenas de vezes. E, aparentemente, a história da avó enlutada que fugiu com o ex-amante estava se espalhando por Cedar Rapids como fogo em palha seca. Mas, à medida que lia as mensagens cada vez mais dramáticas, percebi algo que me surpreendeu. Eu não me importava. Que falassem. Que Kala inventasse a narrativa que quisesse sobre meu comportamento e minhas motivações. Que os vizinhos cochichassem sobre o momento e a adequação do meu relacionamento com Marcos.
Pela primeira vez em 18 meses, eu estava exatamente onde queria estar, com alguém que me valorizava por quem eu era, e não pelo que eu podia oferecer. E se isso ameaçasse a versão cuidadosamente construída por Carla sobre a dinâmica da nossa família, talvez fosse hora de essa dinâmica mudar. A viagem de volta para Cedar Rapids pareceu uma ida para um campo de batalha. Marcos e eu tínhamos combinado que ele me deixaria em casa para que eu pudesse enfrentar o que quer que estivesse me esperando lá. E conversaríamos depois, quando a crise imediata estivesse resolvida. Mas, ao chegarmos na minha garagem, vi o SUV preto de Carla estacionado de forma agressiva perto da minha porta da frente, e soube que não haveria uma transição tranquila de volta à vida normal. Tem certeza de que não quer que eu fique? Perguntou Marcos, olhando para o veículo com evidente preocupação. Preciso resolver isso sozinha, respondi, embora meu estômago estivesse embrulhado de ansiedade. Mas obrigada por tudo. Ele apertou minha mão antes que eu saísse do carro. Me liga mais tarde. Não importa o quão tarde seja, não importa o que aconteça. Carla estava sentada nos degraus da minha varanda, com os braços abraçando os joelhos numa postura que poderia parecer vulnerável se eu não a conhecesse melhor. Ela se levantou quando me aproximei, o rosto uma máscara de fúria controlada misturada com o que parecia ser genuína angústia. Precisamos conversar, disse ela sem rodeios. Imaginei que fosse por isso que você está aqui. Destranquei a porta da frente, plenamente consciente de que ela estava me seguindo para dentro como se tivesse todo o direito de estar ali. Você gostaria de um café? Não quero café, Joelle. Quero entender o que diabos você pensa que está fazendo. Coloquei minha mala de viagem no corredor e me virei para encará-la. Em minha própria casa, cercada por meus pertences e lembranças, me senti mais segura do que durante nossa conversa por telefone. Estou vivendo minha vida. Estou vivendo minha vida. Algo que eu deveria ter começado a fazer meses atrás. Vivendo sua vida? A voz de Carla falhou, incrédula. É isso que você chama de fugir com o agente de seguros do Michael pelas minhas costas? Marcos não é o agente de seguros do Michael. E eu não agi pelas costas de ninguém. Não preciso da sua permissão para jantar com um amigo. Um amigo? Ela pegou o celular e me mostrou a tela. A foto da página do Facebook da pousada estava lá, ampliada para mostrar Marcos e eu à mesa. Isso não parece um jantar com uma amiga, Joelle. Parece que você está tendo um caso com alguém que poderia destruir a segurança financeira da nossa família num piscar de olhos. A palavra caso pairava no ar entre nós, carregada de julgamento e implicações. Percebi que, na cabeça de Carla, eu ainda deveria ser a viúva enlutada, eternamente fiel à memória de David, disponível para ajudá-la com seus problemas, mas nunca com direito à minha própria felicidade. Primeiro, Marcos não tem nada a ver com seus assuntos de seguro. Segundo, mesmo que tivesse, isso não lhe daria o direito de controlar meus relacionamentos pessoais. Isso me dá o direito de proteger meus filhos de quê? De a avó deles ter uma vida. Carla começou a andar de um lado para o outro na minha sala, sua agitação ficando cada vez mais evidente. Do escândalo? Das fofocas? Você sabe o que as pessoas estão dizendo? Que você perdeu a cabeça de tanta tristeza? Que está se fazendo de boba correndo atrás de um ex-namorado como uma adolescente? A crueldade da pergunta me deixou sem ar. É isso que você pensa? Que estou me fazendo de boba? Acho que você não está pensando direito. Acho que você está tão desesperada para se sentir jovem de novo que está disposta a colocar em risco tudo pelo que Michael trabalhou, tudo que lhe deixou para os filhos. O que exatamente você acha que estou colocando em risco? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ela parou de andar e me encarou como se tentasse determinar se eu estava sendo deliberadamente obtusa ou se realmente não entendia a ameaça que ela percebia. O dinheiro do seguro, disse ela finalmente, baixando a voz quase a um sussurro. Se Marcos decidir que não gosta do nosso arranjo familiar, se achar que estão se aproveitando de você, ou se vocês dois tiverem algum desentendimento, o dinheiro do seguro que Michael deixou para você e as crianças não está sujeito aos sentimentos pessoais de Marcos. Não é assim que funciona um seguro. Você não sabe disso com certeza. Na verdade, eu sei com certeza, porque Marcos me contou exatamente como a apólice de Michael era estruturada. Carla ficou completamente imóvel. O que você quer dizer?
Sentei-me no sofá, sentindo-me repentinamente muito cansada. Eu sei dos $750 mil, Kala. Sei dos fundos fiduciários das crianças e sei dos $25 mil que deveriam ser meus. O rosto dela ficou pálido tão rápido que pensei que fosse desmaiar. Ela afundou na velha poltrona reclinável de David, agarrando os braços com as mãos. Ele te contou, sussurrou. Ele me disse que você nunca preencheu a papelada para reivindicar a minha parte. Ele me disse que você está com quase $400 mil enquanto me diz que está com dificuldades financeiras. Você não entende. Então me explique. Kala ficou em silêncio por um longo tempo, com o olhar fixo no tapete. Quando finalmente ergueu os olhos, eles estavam cheios de lágrimas. Mas havia algo calculista por trás delas que me deixou receosa de sentir muita compaixão. Eu estava te protegendo, disse ela suavemente. Me protegendo de $25 mil. Te protegendo de se sentir na obrigação de nos ajudar quando você deveria estar aproveitando sua aposentadoria. Sua voz se tornou mais forte, mais confiante à medida que construía sua narrativa. Eu sabia que se você tivesse esse dinheiro, tentaria gastá-lo com Tommy e Emma, com coisas de que eles precisassem. Eu queria que você o guardasse para viajar ou para o que quer que te fizesse feliz. Era uma bela história, altruísta e atenciosa. Também era um completo absurdo. Se isso fosse verdade, você poderia simplesmente ter me contado e pedido para eu guardar. Não precisava esconder completamente a existência dele. Eu ia te contar eventualmente, quando a hora fosse certa. Quando teria sido a hora certa, Kala? Depois de você ter me expulsado da vida das crianças? Depois que eu parasse de fazer perguntas incômodas sobre por que uma viúva com quase $400 mil precisava se esforçar para pagar as despesas básicas? A máscara caiu por um instante, e vi algo cru e desesperado em sua expressão. Você não tem ideia do que tem sido, disse ela, com a voz endurecendo. Ser mãe solteira, ter todos julgando cada decisão que tomo, ter todos achando que sabem mais do que eu sobre o que é melhor para meus filhos. Eu nunca julguei suas decisões. Você me julgava constantemente. Cada vez que se oferecia para ajudar com alguma coisa, cada vez que sugeria uma abordagem diferente, cada vez que me olhava como se eu não estivesse fazendo o suficiente ou não estivesse fazendo certo. A acusação doeu porque havia um fundo de verdade nela. Eu havia me preocupado com algumas de suas escolhas, ocasionalmente oferecido sugestões que provavelmente soavam como críticas, mas esse era o comportamento normal de uma avó, não a sabotagem sistemática que ela estava descrevendo. Então, você decidiu resolver esse problema me excluindo completamente. Eu decidi criar alguns limites para poder descobrir como ser mãe sem me sentir constantemente avaliada. Limites, repeti lentamente. É isso que você chama de me excluir do dia de ação de graças? É isso que você chama de não me contar sobre os jogos de futebol do Tommy ou a peça da Emma na escola? Essas não foram exclusões deliberadas. Pare de mentir para mim, Kala. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia, mas eu estava cansada da dança cuidadosa que estávamos fazendo em torno da verdade. Pare. Nós duas sabemos exatamente o que você tem feito e sabemos por quê. Ela me encarou com algo próximo ao ódio. Tudo bem. Quer a verdade? Aqui está a verdade. Você está sufocando, Joelle. Você fica pairando, se preocupa, dá sugestões e quer se envolver em todas as decisões. Michael costumava reclamar disso o tempo todo. A mentira era tão cruel e tão obviamente calculada para me magoar que eu quase admirei sua audácia. Michael nunca reclamou de mim para você. Como você saberia? Você não esteve presente na maior parte do nosso casamento. Estava ocupada demais cuidando do David para prestar atenção no que seu filho realmente precisava. O que meu filho precisava era de uma esposa que o amasse por quem ele era, não de alguém que o visse como uma fonte de renda. A acusação pairou entre nós como um desafio. O rosto de Kala empalideceu, depois ficou vermelho, e por um instante pensei que ela fosse me bater. Como você ousa? Sussurrou ela. Como eu ouso o quê? Dizer a verdade. Michael valia $750 mil morto. Kala, quanto ele valia para você vivo? Eu o amava. Você amava o que ele podia lhe proporcionar, a casa, o estilo de vida, a segurança.
Mas você não o amava o suficiente para compartilhá-lo com a mãe dele, não é? Você não o amava o suficiente para abrir espaço na sua família perfeita para a mulher que o criou. Carla se levantou abruptamente, sua compostura finalmente se quebrando por completo. Você acha que sabe de tudo, não é? Você se acha uma mãe perfeita, uma avó perfeita. Mas sabe de uma coisa? Michael sentiu pena de você. Ele manteve contato por obrigação, não por amor. Aquelas palavras foram escritas para me destruir, e há 18 meses, talvez tivessem conseguido. Mas sentada ali, com a pulseira de prata que Marcos me dera ainda quente no pulso, com a lembrança da mão dele na minha ainda viva, percebi que a opinião de Carla sobre meu relacionamento com meu filho não tinha mais o poder de me devastar. Talvez ele tivesse, disse calmamente. Mas obrigação também pode ser uma forma de amor. E pelo menos ele se sentia em obrigação comigo. O que isso diz sobre o que ele sentia por você? A pergunta me atingiu de uma forma que eu não esperava. O rosto de Carla se contorceu e, pela primeira vez desde que ela chegara, vi uma vulnerabilidade genuína em vez de manipulação calculada. Ele ia me deixar, ela sussurrou. Antes de ficar doente, ele ia me deixar. Disse que não me amava mais, que nos distanciamos, que queria tentar terapia, mas não achava que daria certo. A confissão me deixou sem palavras, atônita. Eu não fazia ideia de que o casamento de Michael estava em crise. Nos últimos meses de sua vida, quando os tratamentos contra o câncer eram insuportáveis e todos estavam focados apenas em sobreviver a cada dia, a dinâmica familiar parecia irrelevante em comparação com a batalha maior que estávamos travando. O seguro de vida, ela continuou, com a voz embargada. Ele aumentou o valor 3 meses antes do diagnóstico. Não porque planejava morrer, mas porque planejava se divorciar de mim. Queria garantir minha segurança financeira para que eu não pudesse alegar que ele estava abandonando os filhos. As peças se encaixaram com uma clareza devastadora. As ligações frequentes de Michael para Marcos, suas perguntas sobre o histórico médico da família, seu súbito interesse em garantir que todos soubessem que eram amados. Ele estava se preparando para uma grande mudança de vida quando o câncer interrompeu tudo. Então, quando ele ficou doente, você teve que fazer uma escolha, eu disse lentamente. Ser a esposa dedicada cuidando do marido durante sua doença terminal ou ser a mulher que ele planejava abandonar? Eu escolhi amá-lo, disse Carla com firmeza. Escolhi estar lá por ele, cuidar dele, tornar seus últimos meses o mais confortáveis possível. E escolhi garantir que seus filhos se lembrassem dele como um homem amado e querido, não como alguém que planejava nos abandonar. E você escolheu garantir que eu não interferisse nessa narrativa. Ela sentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você teria feito perguntas. Você teria anotado coisas. Você teria complicado tudo. Pela primeira vez desde o início desta conversa, senti genuína compaixão por Carla. Ela estava presa em uma situação impossível, tentando manter um casamento já em ruínas enquanto lidava com um diagnóstico terminal e 2 filhos pequenos que precisavam de estabilidade. Mas a compaixão não justificava os meses de manipulação e exclusão que se seguiram. Eu entendo por que você fez isso, eu disse finalmente. Mas Michael já se foi há 18 meses. Carla, em que momento você planejava parar de me punir por existir? Eu não estava te punindo. Você estava, porque cada vez que olhava para mim, lembrava-se de que Michael poderia ter escolhido diferente se tivesse vivido. Lembrava-se de que havia pessoas na vida dele que poderiam ter apoiado qualquer decisão que ele tomasse, mesmo que isso significasse o fim do seu casamento. Carla enxugou os olhos com as costas da mão, deixando rastros de rímel nas bochechas. Então, o que acontece agora? Agora você preenche a papelada para a minha parte do seguro. Agora você para de mentir para as crianças sobre por que a avó delas não está por perto. E agora você descobre como criar os filhos comigo em vez de tentar me substituir. E se eu não fizer isso? Pensei em Marcos esperando minha ligação, nos $25.000 que eram meus por direito, em Tommy e Emma crescendo sem realmente conhecer a mãe do pai deles. Então eu paro de facilitar as coisas para você. Paro de fingir que a sua versão de família é a única que importa. E paro de te proteger das consequências das suas escolhas. Carla me encarou por um longo momento, parecendo ponderar suas opções. Finalmente, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Vou pensar no que você disse. Não pense muito, gritei atrás dela.
Cansei de esperar que você decida se eu mereço fazer parte da vida dos meus netos. Depois que ela saiu, sentei-me na minha casa silenciosa e percebi que algo fundamental havia mudado. Durante meses, tentei reconquistar a confiança de Kala, aceitando migalhas de contato com Tommy e Emma, e me convencendo de que era melhor do que nada. Mas eu não estava mais tão desesperada. Agora eu tinha opções, pessoas que me valorizavam e recursos que eu havia esquecido que possuía. Quando liguei para Marcos naquela noite, minha voz estava firme. Como foi? Ele perguntou. Foi exatamente tão ruim quanto eu esperava, mas pela primeira vez em meses, não me importo. Bom, ele disse simplesmente. Isso significa que você está pronta para o que vier. O que vier? O que quisermos que venha. A liberdade naquela afirmação, a possibilidade que ela representava, me fez sorrir pela primeira vez naquele dia. Amanhã, eu começaria a papelada para reivindicar minha herança. Ligaria para um advogado para entender meus direitos como avó. E começaria a construir uma vida que não girasse em torno de agradar alguém que nunca me quis por perto. Esta noite, eu ia planejar um futuro com alguém que realmente quisesse fazer parte dele. 6 meses depois, eu estava na cozinha da casa de Marcos em Galena, observando o nascer do sol pintar o rio Mississippi de dourado através das grandes janelas. Decidimos vender nossas 2 propriedades e comprar este lugar juntos, uma casa vitoriana restaurada com espaço suficiente para a família da filha dele visitar e perto o suficiente de Cedar Rapids para que eu pudesse manter contato regular com Tommy e Emma quando Kala permitisse. A transição não tinha sido fácil. Houve advogados envolvidos, reuniões familiares que mais pareciam negociações e várias semanas em que me perguntei se a batalha valia o custo emocional. Mas esta manhã, enquanto tomava café e planejava o dia, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Linda. Como está sendo a aposentadoria, mãe? Scott e eu ainda planejamos te visitar no mês que vem. Sorri enquanto digitava a resposta. A aposentadoria está maravilhosa. Marcos está me ensinando a pescar e eu estou ensinando a ele a fazer a torta de maçã da sua avó. Mal posso esperar para ver vocês dois. A dinâmica entre meus filhos e Marcos tem sido fascinante de acompanhar. Linda tem sido cautelosamente compreensiva desde o início, principalmente porque ela via o quanto o relacionamento me fazia feliz. Os filhos de Michael têm sido mais complexos. Tommy, agora com 9 anos, se adaptou rapidamente a ter outra figura paterna, enquanto Emma, de 11 anos, ainda está lidando com a lealdade à memória do pai. Mas o progresso estava acontecendo. No último fim de semana, Marcos foi ao recital de piano de Emma, e ela até sorriu quando ele a elogiou depois. Pequenos passos, mas significativos. Bom dia, linda. Marcos apareceu na porta, já vestido para nossa caminhada matinal pela trilha do rio. Aos 71 anos, ele estava em melhor forma do que a maioria dos homens 20 anos mais jovens, um benefício de sua aposentadoria ativa e de sua visão geralmente otimista da vida. Bom dia para você também. Dei um beijo na bochecha dele enquanto ele se servia de café. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos anos. Acho que é a companhia. Estávamos morando juntos há 3 meses e eu ainda estava me acostumando com a sensação de compartilhar o dia a dia com alguém novamente. Era diferente do meu casamento com David, menos focado em uma parceria prática e mais em uma verdadeira amizade. Marcos e eu já tínhamos idade suficiente para saber quem éramos, segurança suficiente para respeitar a independência um do outro e sabedoria suficiente para apreciar a dádiva de encontrar o amor 2 vezes na mesma vida. Alguma notícia da Kala esta semana? Perguntou ele, acomodando-se na cadeira à minha frente. Ela ligou ontem para confirmar que as crianças podem vir passar o fim de semana. Sem drama, sem mudanças de última hora. Acho que ela finalmente está aceitando a nova normalidade. A nova normalidade levou meses para se estabelecer. Depois do nosso confronto no dia de Ação de Graças, Kala inicialmente tentou se impor ainda mais, ameaçando limitar ainda mais meu acesso às crianças se eu insistisse em receber o dinheiro do seguro. Mas quando meu advogado apontou que os avós têm direitos legais em Iowa e que suas manipulações financeiras poderiam não ser bem vistas em um processo de custódia, ela recuou. Os $25.000 foram processados em 2 semanas. Usei parte do dinheiro para criar fundos universitários para Tommy e Emma, dinheiro que Kala não podia acessar ou controlar.
O restante foi usado para pagar honorários advocatícios e a entrada desta casa. Mais importante, estabelecemos um cronograma formal de visitas, fins de semana alternados, feriados alternados e 2 semanas durante o verão, quando as crianças podiam ficar comigo e com Marcos. Não era o envolvimento diário e próximo que eu imaginava ter com meus netos, mas era honesto e sustentável. Ela provavelmente percebeu que brigar com você era mais exaustivo do que simplesmente compartilhar a guarda, observou Marcos. Ele tinha razão. Carla havia descoberto que eu não era mais a viúva facilmente manipulável que ela podia dispensar com promessas vagas e conflitos de agenda. Quando ela tentou cancelar as visitas por motivos banais, liguei para meu advogado. Quando ela tentou falar mal de mim para as crianças, eu corrigi calmamente a situação durante nosso tempo juntas. Quando ela sugeriu que meu relacionamento com Marcos era de alguma forma inapropriado ou prejudicial ao bem-estar das crianças, eu simplesmente a lembrei de que tanto Tommy quanto Emma pareciam muito felizes com a família ampliada. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Marcos e eu trocamos olhares. Não estávamos esperando ninguém tão cedo. Abri a porta e encontrei Emma parada na varanda com uma pequena mala de viagem. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Vovó Joe, posso ficar com você um pouco? Atrás dela, o SUV de Carla saía da calçada rapidamente, como se ela não visse a hora de ir embora. Claro, querida. Abracei Emma, notando que ela ainda estava de pijama com um casaco por cima. O que houve? Eu e a mamãe brigamos feio. Ela disse que eu podia vir para cá se achasse que você era muito melhor para cuidar de crianças. Senti uma onda familiar de raiva pela manipulação emocional de Carla, mas mantive a voz calma. Bom, você sempre será bem-vinda aqui. Vamos tomar café da manhã e você me conta o que aconteceu. Entre panquecas e chocolate quente, a história veio à tona. Emma tinha perguntado se podia convidar uma amiga para sua festa de aniversário. E quando Carla disse que não, porque a família da amiga não era do nosso tipo, Emma protestou. A discussão se intensificou até que Emma declarou que queria morar comigo porque eu não me importaria com coisas bobas como quanto dinheiro as pessoas têm. Ela me disse que eu era ingrata e mimada e que, se eu gostasse tanto da sua casa, deveria me mudar para cá definitivamente, concluiu Emma, com novas lágrimas começando a cair. Marcos, que estava ouvindo em silêncio enquanto preparava seu próprio café da manhã, sentou-se conosco. Deve ter sido muito doloroso ouvir isso. Ela não fez por mal, disse Emma rapidamente, demonstrando a lealdade complexa de uma criança dividida entre adultos. Ela só estava brava. Talvez, eu disse com cautela. Mas mesmo quando estamos bravos, não devemos dizer coisas que façam as pessoas que amamos se sentirem mal? Como quando eu disse ao Tommy que ele era estúpido por chorar quando o pai morreu. Exatamente assim. Você se lembra de como se sentiu depois de dizer isso? Péssima. Eu me desculpei 1.000.000 de vezes. Isso porque você ama o Tommy e percebeu que suas palavras o magoaram. Às vezes, os adultos também precisam se desculpar. Emma refletiu sobre isso enquanto mordia um pedaço de panqueca. Você acha que a mãe vai pedir desculpas? Não sei, querida, mas sei que o que quer que tenha acontecido entre você e sua mãe não muda o quanto ela te ama, nem o quanto eu te amo. A conversa foi interrompida pelo meu telefone tocando. O nome de Carla apareceu na tela e Emma imediatamente se enrijeceu. Devo atender? Perguntei a Emma. Ela assentiu relutantemente. Alô, Carla? A Emma está bem? A voz de Carla estava embargada pelas lágrimas e pelo que parecia ser pânico genuíno. Eu não queria que ela saísse correndo assim. Eu ia buscá-la de carro depois que nos acalmássemos, mas ela já tinha saído pela porta antes que eu pudesse impedi-la. Ela está bem. Está tomando café da manhã. Posso falar com ela? Olhei para Emma, que balançou a cabeça freneticamente. Ela não está pronta para conversar agora, mas está segura e pode ficar o tempo que precisar. Joelle, por favor. Eu sei que lidei mal com isso. Estava estressada com o trabalho e descontei nela, e disse coisas que não queria dizer. A confissão foi mais sincera do que qualquer coisa que eu tivesse ouvido de Carla em meses. Então talvez você devesse pensar em como consertar as coisas. Posso ir aí só para vê-la e ter certeza de que ela está bem? Consultei Emma com o olhar. Depois de um momento, ela assentiu.
Você pode vir, mas não a pressione para voltar para casa até que ela esteja pronta. Uma hora depois, Carla chegou parecendo genuinamente arrependida. Ela se desculpou com Emma sem dar desculpas, reconheceu que seu comentário sobre pessoas como nós não foi errado e doloroso, e prometeu pensar com mais cuidado antes de falar quando estivesse com raiva. Não quero que você sinta que precisa escolher entre sua mãe e eu disse a Emma enquanto Carla se preparava para ir embora. Você ama nós duas, e isso é normal. Famílias podem ser complicadas. Mesmo quando as pessoas ficam bravas umas com as outras, principalmente nessas situações. Naquela tarde, Emma decidiu ir para casa com Carla, mas não sem antes arrancar a promessa de que ainda passaria o fim de semana seguinte comigo e com Marcos, como planejado. Enquanto os observava partir juntos, percebi que algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica da nossa família. Pela primeira vez desde a morte de David, senti que tinha controle sobre meus relacionamentos com meus netos. Eu não dependia da boa vontade de Carla nem estava sujeita às suas decisões arbitrárias sobre quando e como eu poderia me envolver na vida deles. Emma sabia que podia contar comigo quando precisasse de refúgio, e esse conhecimento lhe deu forças para se impor diante da mãe. Você lidou bem com isso, disse Marcos, passando o braço em volta de mim enquanto observávamos o carro deles desaparecer. Estou aprendendo que tenho mais poder nesses relacionamentos do que imaginava. Eu só precisava estar disposta a usá-lo. E o que você aprendeu sobre Carla? Refleti sobre a pergunta. Nos últimos 6 meses, observei Carla se adaptar lentamente à realidade de que não podia controlar todos os aspectos da vida emocional de seus filhos. O processo foi difícil para todos nós, mas também revelou algo que eu não esperava. Por baixo da manipulação e da necessidade desesperada de controle, havia uma jovem genuinamente aterrorizada com a ideia de ser abandonada. Aprendi que pessoas feridas às vezes ferem outras pessoas, eu disse finalmente. E que perdoar não significa permitir ser maltratado. Muito sábio. Tive um bom professor. Sorri para ele. Além disso, é mais fácil ser generoso quando você não está constantemente com medo de perder tudo. Naquela noite, enquanto Marcos e eu estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol sobre o rio, meu telefone vibrou com uma mensagem de Emma. Obrigada por me deixar vir hoje. Te amo, vovó Joe. Mostrei a mensagem para Marcos e ele apertou minha mão. Sem arrependimentos? Perguntou ele. Refleti seriamente sobre a pergunta. O último ano tinha sido tumultuado, repleto de conversas difíceis, constatações dolorosas e o tipo de drama familiar do qual eu jamais imaginei fazer parte. Mas também me trouxe Marcos, um relacionamento mais profundo com meus netos e um senso de autoestima que eu havia perdido em algum lugar pelo caminho. Nenhum, respondi firmemente. Nenhum sequer. Como se para pontuar o momento, outra mensagem chegou, desta vez de Tommy. Mamãe disse que podemos ir pescar com Marcos no próximo fim de semana. Ele pode me ensinar a pegar um peixe bem grande? Eu ri, me sentindo mais leve do que em anos. Acho que isso pode ser combinado. O futuro se estendia à nossa frente, incerto, mas cheio de possibilidades. Haveria mais negociações familiares, mais dificuldades de adaptação enquanto todos se ajustavam aos nossos relacionamentos misturados. Mais momentos em que eu teria que escolher entre manter a paz e me defender. Mas, pela primeira vez desde a morte de David, eu me sentia preparada para lidar com o que quer que viesse a seguir. Eu tinha amor, eu tinha recursos e, o mais importante, eu sabia que valia a pena lutar por mim mesma. A garotinha que um dia fora excluída do jantar de ação de graças parecia uma estranha agora. Em seu lugar, estava uma mulher que conhecia seu próprio valor, que insistia em ser tratada com respeito e que havia construído uma vida que refletia seu verdadeiro valor, em vez da conveniência dos outros. Marcos me puxou para mais perto enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu que escurecia. No que você está pensando? Perguntou ele. Só me perguntando o que David pensaria de tudo isso. Acho que ele teria orgulho de você e aprovaria nosso relacionamento. Eu acreditava que isso era verdade. David tinha sido um homem generoso que só queria que eu fosse feliz. Ele não gostaria que eu passasse o resto da vida sozinha, sofrendo por ele e aceitando qualquer migalha de afeto que outras pessoas estivessem dispostas a me oferecer. Eu te amo, eu disse a Marcos, as palavras ainda soando novas e preciosas apesar de meses de prática. Eu também te amo.
Obrigada por nos dar uma segunda chance. Obrigada por valer a pena esperar. Enquanto estávamos sentados juntos em um silêncio confortável, percebi que a história que começou com rejeição e exclusão de alguma forma se transformou em algo belo. Não apesar da dor que eu havia suportado, mas por causa de como escolhi reagir a ela. Parei de esperar que outras pessoas decidissem o meu valor. Parei de aceitar migalhas quando eu merecia um lugar à mesa. E, ao fazer isso, descobri que a melhor vingança contra aqueles que tentaram me diminuir era simplesmente viver uma vida que refletisse o meu verdadeiro valor. A pulseira de prata que Marcos me deu naquele primeiro dia em Galena refletia a luz da varanda, e eu sorri. Alguns presentes, pensei, valem a pena esperar 46 anos para recebê-los. E algumas histórias têm finais que são, na verdade, novos começos disfarçados. Agora, estou curiosa para saber de vocês que ouviram a minha história. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Já passaram por algo parecido? Comentem abaixo. E, enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são as favoritas do canal e que certamente irão surpreendê-los. Obrigada por assistirem até aqui.